Deus abençoe, meus amigos, sejam bem-vindos a esse mês de dezembro, sejam bem-vindos ao programa No Cair da Tarde comigo, pastora Daiane Vilela, e é sempre um prazer ter você aqui, poder adentrar na sua casa para compartilhar um pouco da palavra de Deus, para compartilhar um pouco do amor do Senhor com muita sabedoria pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui nesse mês novinho em folha. Esse mês de dezembro, o tema é o mês do basta. Te dá um ponto final. Quantas situações que se levantam em nossas vidas que nós pensamos, por que isso não acaba logo? Esse é o seu momento. Essa é a sua oportunidade de aprender com homens de fé, de mulheres de fé, dentro da palavra de Deus, a como dar um basta numa situação, a como colocar um ponto final e avançar para um nível de grandeza, de bênçãos em nome de Jesus. Fique comigo, quero compartilhar a palavra de Deus com você. Queridos, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 28, do versículo 18 ao 22, nós temos aqui a história de Jacó, um homem que teve uma vida ali atormentada por decisões erradas, por vínculos familiares que foram quebrados, um homem ali que se viu num deserto sem uma direção. Esse homem chamado Jacó, nós vamos aprender aqui, ele tomou uma decisão que deu um ponto final a uma história triste, dando abertura, oportunidade para Deus fazer uma obra maravilhosa. Quero compartilhar com você. E diz, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O Jacó aqui, ele tomou uma decisão acertada. Depois de uma visão, onde ele viu uma escada que ia do chão ao céu, os anjos de Deus subiam e desciam, ele entendeu que Deus estava naquele lugar. Ele começou a ter um entendimento quem era o Deus do seu pai Isaac, o Deus do seu avô Abraão. E ele tomou uma decisão, não, eu preciso servir a esse Deus. Porque o Jacó, ele veio de uma quebra, uma aliança familiar quebrada. Quando o irmão dele, gêmeo, o Esaú, vendeu a bênção da primogenitura, que era tão importante naquela época, vendeu por um prato de lentilhas. O Esaú sentiu passado para trás, que o Jacó se aproveitou de um momento de fraqueza e intentou matá-lo. O Jacó teve que fugir às pressas para o deserto em direção à casa do seu tio Labão. Mas o Jacó sabia que essa viagem, esse vínculo quebrado, todas essas situações iam trazer ainda mais tristezas para a vida dele. Então ele decidiu dar um ponto final fazendo o quê? Um voto. O que é o voto, pastora? O voto é um compromisso, o voto é uma aliança, o voto é uma decisão que nós fazemos diante de Deus. Nós colocamos diante do Senhor para cumprir. O Jacó diz, Senhor, aqui no versículo 20, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo. Primeira coisa na nossa vida, se queremos dar um basta numa situação, mudar alguma coisa, trazer uma reviravolta, é ter Deus na nossa vida. Primeiro passo, aquilo que começa bem, vai terminar bem. O Jacó não servia a Deus, porque se ele servisse ao Senhor, ele teria tido uma atitude diferente com relação à bênção da primogenitura e a de seu irmão. Porém, naquele momento, o Jacó estava começando a entender quem era o Senhor e ele buscava uma experiência, uma vida nova, uma nova jornada. Então ele decide fazer esse voto. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, estamos numa viagem chamada vida e nós não sabemos o que vamos encontrar. E precisamos sempre da direção de Deus. Precisamos sempre de ter Deus no controle de todas as coisas. E ele continua dizendo, e me dera pão para comer e vestes para vestir. O Jacó sabia que Deus era poderoso para suprir toda e qualquer necessidade, desde uma necessidade física a uma necessidade espiritual.
O Jacó sabia que aquela viagem para ele naquele deserto seria muito perigosa e ele não saberia o que ia encontrar na casa do seu tio Labão. Então ele precisava de Deus que tudo vê e ele faz esse voto. E o 21 é um ponto-chave importante. E se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. Eu preciso voltar à casa do meu pai, eu preciso reencontrar a minha mãe, preciso fazer as pazes com meu irmão gêmeo, eu dividi o útero com ele. Imagina quanta coisa o Jacó não deve ter falado para Deus. Às vezes, nós temos que parar e analisar. Será que em algum ponto da nossa vida nós estamos buscando o Senhor, a direção certa? Será que já fizemos as pazes com o nosso passado? Será que estamos colocando o nosso futuro, que esse futuro seja promissor, estamos colocando na direção de Deus? O Jacó fez um voto numa época que não era comum. E ele decidiu: não, eu vou fazer um compromisso com Deus. E a partir desse momento, ele será o meu Deus. Não o Deus do meu avô, não o Deus do meu pai. Eu quero ter minha própria experiência. Eu quero que ele seja o meu Deus. E o final, o versículo 22 diz: e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui, queridos, está claramente dizendo que o Jacó, ele estava feliz em fazer esse compromisso e ele estava colocando algo nas mãos de Deus, do compromisso, uma garantia de que ele ia cumprir aquele compromisso através do dízimo. Talvez para você não seja o dízimo, seja uma obediência, mas eu quero falar um pouquinho de dízimo com você. Ah, pastor, você não vai falar de dízimo, já vai falar de dinheiro? Não, querido. Eu quero falar do dízimo do tempo. Nós temos 24 horas que todos os dias o Senhor nos dá para termos uma grande oportunidade, uma virada de chave, para mudarmos o nosso propósito, os nossos caminhos. E o que nós fazemos com essas 24 horas? Será que estamos dizimando essas horas para Deus? De 24 horas, o dízimo, a palavra dízimo significa 10ª parte. Porque 24 horas é 2 horas e 40. E eu te pergunto, quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você busca a Deus? E você tem esse tempo com Deus? Esse tempo de buscar ao Senhor, de fazer um compromisso? Para o Jacó era o dízimo, né? Para o Jacó era a fidelidade. Para o Jacó era algo que ele não tinha, mas que pela fé ele iria oferecer a Deus. E você? O que está oferecendo ao Senhor? Qual é a garantia que você está dando a Deus? Eu vou continuar essa jornada contigo. Você tem dizimado das suas horas, do seu tempo? Tem dizimado do espaço do teu coração? O que você tem dado para Deus? O rei Davi, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Então coloca isso no teu coração hoje. O que eu tenho feito para Deus? Qual o compromisso que eu estou fazendo de bom grado, sem obrigação, mas porque eu quero? O que eu tenho feito para Deus, para que eu possa contar com Deus para mudar a minha história? Fique essa palavra no teu coração. Quero orar por você. Querido Deus, amado, eterno Pai, estamos diante da Tua presença, lhe pedindo direção segura, lhe pedindo uma jornada feliz, lhe pedindo, meu Deus, direção para que possamos estar sempre compromissados contigo e com a Tua palavra. Meu Deus, o Jacó sabia que ele tinha deixado um passado doloroso na casa dos seus pais. Ele sabia que o vínculo familiar havia se quebrado e que ele não tinha nada para levar para o futuro. Foi onde ele tomou a melhor decisão da sua vida, de buscar ao Senhor e se comprometer com esse Deus que é El Shaddai, mais do que suficiente. Deus da nossa vida, nosso El Shaddai, Deus provedor. Ajude esta pessoa que está dizendo: Senhor, eu quero dar um basta, um ponto final nessa situação triste da minha vida. Eu quero dar uma reviravolta. Eu quero mostrar que o Senhor é comigo, que o Senhor pode fazer um milagre, que o Senhor ainda nesses dias, através da fé, o Senhor continua realizando os impossíveis. Ajude esta pessoa para que ela possa retornar lá no seu passado
e fazer as pazes, liberando perdão, perdoando a si mesmo e aceitando o perdão de alguém, refazendo os laços familiares, colocando a própria casa em ordem, abrindo o coração e colocando o futuro diante do Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Se diga amém e diga graças a Deus. Muito bem, queridos. Olha que palavra maravilhosa. Que direção para você dar um basta, um ponto final numa situação difícil da sua vida. É a sua chance, é a sua oportunidade. E eu convido você a ficar nesse mês de dezembro comigo. Toda terça-feira às 18 horas, possamos estar aqui compartilhando essa palavra abençoada, trazendo o entendimento para o nosso coração. Toda terça às 18 horas, comigo nesse Cair da Tarde, com a pastora Daiane Vilela. Estaremos aqui com muita sabedoria, compartilhando o amor de Deus. Nos siga nas redes sociais também. Aqui está o arroba, o nosso YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook, para que você possa estar ali também participando dos cultos, de toda uma palavra abençoada. Sempre tem uma coisinha nova lá para você, tá bom? Deus te abençoe e que possamos ter um mês de dezembro abençoado para a glória de Deus. Até terça-feira, em nome de Jesus.